Daniel capítulo 6, versículo 16, amém? Diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante deles. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu... Por quê? Porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai bendito, oh Deus, nós cremos, Senhor, na sua palavra, Pai. E nós cremos, Senhor, no seu poder, Pai. Nós cremos, Senhor bendito, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que é plenamente capaz e muito mais, Senhor bendito, o Senhor pode fazer do que nos livrar da cova dos leões, Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, Pai. Que o seu poder, Senhor, se manifeste aqui hoje, esta noite, Pai. Em nome de Jesus, através da sua palavra, que o Senhor venha, Pai, nos direcionar, que o Senhor venha falar conosco, que o seu Espírito Santo venha nos encher esta noite, Pai, do seu poder, Pai. Em nome de Jesus, aquele que está fraco, que venha, Senhor, ser fortalecido. Aquele que está incrédulo, que venha, Senhor, crer na sua palavra, em nome de Jesus, ó Pai Santo, em nome de Jesus, e que o seu nome, Senhor, seja glorificado, Pai bendito. Usa a minha vida, Pai, como instrumento aqui, agora, na sua casa, em nome de Jesus, amém, amém. Põe a mão no seu coração, fala assim: Senhor, eu estou aqui, na sua casa, pela sua misericórdia, não é porque só eu quero, mas porque o Senhor me concedeu essa graça de estar na sua casa hoje, de estar te buscando hoje. Muitos não podem, muitos estão presos nas suas mentes, presos nos seus sentimentos, presos por Satanás, presos nos seus pecados, mas o Senhor tem me libertado. O Senhor, mesmo diante dos meus erros, o Senhor tem me dado graça, e hoje eu estou aqui, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, porque Tu és o nosso Deus e Tu és Senhor das nossas vidas. Aleluia. Irmãos, muitos aqui eu acredito que já conheçam já essa passagem de Daniel na cova dos leões. Mas só para a gente deixar bem claro aqui, o que aconteceu? Daniel, ele foi acusado injustamente. Não vou entrar no mérito do que ele foi acusado aqui, amém? Mas houve uma acusação, algumas pessoas, né, fizeram ali uma armadilha para que Daniel, ele caísse nessa armadilha, amém? E pior ainda, usando o rei aqui, no caso, o rei Dario, né? Dario? Isso, o rei Dario, amém? E o curioso aqui, irmãos, que esse rei, ele gostava de Daniel, amém? Então, só para que você se situe aqui, Daniel e milhares, ou talvez milhões, não, mas milhares de judeus, eles foram levados cativos aqui para a terra aqui da Babilônia, amém? Então, eles estavam ali presos naquele lugar, eles eram estrangeiros ali, e eles não poderiam sair daquele lugar, amém? Eles estavam longe da sua terra, longe da sua cultura, de muitos ali, longe dos seus parentes. Então, era essa a situação de Daniel nesse momento, amém? Ele estava fora da terra dele. Então, só para que você entenda aqui, ele não estava numa situação fácil aqui já, amém? Embora ele estivesse ali assistindo diante do rei, porque Deus havia já dado graça a ele, graça aos seus amigos também, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E se você for lembrar da história, então o rei estipulou ali que não só Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles iriam, durante um tempo, comer das iguarias do rei. Não só ele, outros povos também estavam lá, amém? Não eram só os judeus que foram levados cativos, presos como escravos naquela terra. Outros povos também haviam, né, sido também levados. Então, Deus, desde ali, já deu graça a Daniel, porque Daniel, ele tinha uma fé inabalável no Senhor, amém? E de repente você pode estar pensando assim, mas eu não tenho essa fé inabalável no Senhor. Mas você pode ter, glória a Deus. Ih, meu Deus. Primeira coisa, para você ter essa fé inabalável, primeira coisa, pelo menos aquilo que você pode fazer, faça. Então, você pode ter uma fé inabalável no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então já começa aí, irmãos. Sabe por quê? Aquilo que a gente pode fazer, irmãos, vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Aquilo que nós podemos. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer e você fez. Você pode vir à igreja para ouvir a palavra e você fez. Você está aqui hoje. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ei, amém. Glória a Deus. Podia ser melhor, mas está bom. Amém? Então, glória a Deus, você veio aqui, mesmo diante do desânimo. Alguns vieram do trabalho, alguns estão meio desanimados, alguns estão, talvez, tem gente com dor de cabeça aqui, sei lá o que, irmãos. Mas você veio. Você está aqui, você está, né, louvando ao Senhor aqui conosco, você está agora ouvindo a palavra de Deus para a sua vida, porque, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, amém? Isso quer dizer o quê? Que quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais o Senhor nos dá fé, amém? Então, por isso que é importante, irmãos, nós, né, nos horários vagos, nas horas que nós podemos, nós ouvirmos a palavra, nós lermos a palavra de Deus, amém? Por quê? Porque isso vai produzindo fé nas nossas vidas, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, irmão, Daniel, né, ele era um servo de Deus ali, e ele estava sendo provado por Deus. Então, olha só, mesmo ele sendo um servo muito fiel a Deus ali, não, uma pessoa que realmente acreditava demais no Senhor, e não só acreditava, porque o diabo também acredita muito em Deus, mas a questão não era só que ele acreditava em Deus. Daniel, ele colocava em prática as coisas que ele aprendia do Senhor. Então, Daniel, ele buscava o quê? Santidade de Deus, irmãos. Então, Daniel, ele jejuava. Daniel, ele não ficava se juntando com aquilo que ele sabia que era errado diante do Senhor. Então, Daniel, ele buscava o Senhor de várias formas, amém? E mesmo ele buscando o Senhor de várias formas, o Senhor permitiu que acontecessem certas coisas na vida dele. Isso quer dizer o quê? Isso mesmo que você está pensando.
mesmo você sendo fiel a Deus, Deus ele vai permitir que aconteça algumas situações na sua vida, que muitas vezes não vão ser muito agradáveis, irmãos, amém? Mas em tudo o Senhor tem um propósito, glória a Deus, amém? Esse glória a Deus foi o mais fraquinho até agora, deve ser porque eu falei que Deus, mesmo assim, Ele pode te deixar, né, você passar por algumas situações. Foi isso ou não foi? Deve ter sido isso. Amém? Mas assim, irmãos, né, eu gosto de pregar a bênção, gosto. Amém? As pessoas ficam animadas, as pessoas dão glória a Deus, e é uma grande bênção. Mas eu preciso também te alertar a respeito de algumas coisas. Por quê, irmãos? Porque nós estamos nesse mundo de passagem. Isso quer dizer que a gente vai viver uma vida desgraçada nesse mundo para poder viver uma vida com Deus lá? Não, não quer dizer isso. Tem muita gente que vai ser salva e que já vive uma vida maravilhosa neste mundo, e não tem nada de errado, pelo contrário, Deus, Ele nos proporciona isso, glória a Deus, amém. Então Deus, Ele quer que você tenha uma vida boa, irmãos, mas algumas vezes Deus tem alguns propósitos diferentes, e Deus quer fazer algumas coisas diferentes, e olha aqui para mim, Deus Ele quer fazer algumas coisas diferentes na sua vida. E eu não estou dizendo que 100% dos que estão aqui vão passar por situações para que Deus faça isso na sua vida. Eu estou te alertando apenas que, se você passar por situações que não são agradáveis, se você passar por situações que não são situações que você queria passar, entenda uma coisa, mesmo assim, Deus Ele está na sua vida. Amém? Mesmo assim, Deus, Ele tem, né, vitória para a sua vida, mesmo que não seja agora, mesmo que você não esteja vendo isso agora, mas se você crê no Senhor, se você serve a Ele, se você obedece a Ele, pode ter certeza, irmãos, Deus, Ele, mesmo assim, Ele tem vitória para a sua vida. Glória a Deus. Ele tem, irmãos. E é o caso aqui de Daniel, irmãos. Imaginem esse tempo entre Daniel ser acusado do que ele cometeu, ele sabendo que era inocente, e o rei, tinha um certo, a gente vê aqui que ele tinha um certo vínculo, até de amizade com Daniel. O próprio rei ficou triste ali, de ver o amigo dele, ou aquela pessoa que ele gostava, embora estrangeiro, embora escravo, mas o rei gostava dele, e toda aquela situação, e Daniel, talvez aqui eu não sei quanto tempo demorou, irmãos, talvez a situação aqui demorou, algumas horas, alguns minutos, ou até mais de um dia, eu não sei, mas essa situação demorou um tempo, e Daniel passando por aquilo, por aquela situação de ser acusado, e de estar na iminência de ser jogado ali na cova dos leões, irmãos. Imagine que morte horrível deve ser essa, né? A pessoa ser morta ali, um leão atacando ele, né? Sem falar do medo que você sente antes de acontecer isso aí. Você consegue imaginar um negócio desse, irmãos? Eu consigo, irmãos. Sabe por quê? Porque eu morro de medo de cachorro. Pastor, mas está falando de leão aqui. Se eu morro de medo de cachorro, imagina na frente de um leão, irmãos. O que eu vou fazer na frente de um leão? Misericórdia. Amém? Se eu tenho medo de um cachorro que é metade ou um terço de um leão, imagine na frente de um leão, irmãos. Meu Deus do céu. Eu tenho tanto medo de cachorro, irmãos, que quando eu vejo 2 cachorros juntos na calçada, eu atravesso a rua, né? Eu faço isso mesmo, né? Porque eu não confio em mais de um cachorro junto na rua, né? Enquanto Deus fala assim, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu faço presente, para mim, onde tem 2 ou 3 cachorros juntos, ali eu caio fora, eu não fico, amém? Tenho medo. Então imagina um leão, irmãos, misericórdia. Então essa situação de Daniel, irmãos, então entenda que Deus sim acabou permitindo que Daniel passasse por aquela situação, e Daniel foi ali, né? Então imagina ele sendo algemado, né? Contextualizando para os dias de hoje, claro que ele não foi algemado, mas imagine Daniel sendo levado ali à força, e não foi um negócio de uma vez, vai sendo levado, e as coisas naquela época, imagino que acontecia de uma forma mais devagar, né? Hoje é um pouco mais rápido, mas ele foi vivendo aquela situação, talvez aquela aflição de estar sendo acusado, e nada conseguia livrá-lo, porque o rei havia colocado um decreto, e o rei mesmo, ele não poderia ir depois contra o decreto dele, por isso que Daniel acabou sendo jogado na cova dos leões. O rei, mesmo gostando de Daniel, mesmo ali, ele querendo livrar Daniel, não foi possível
o próprio rei não conseguiu livrar a Daniel. Aí eu te faço uma pergunta: Deus conseguiria ter livrado Daniel, irmãos, antes da cova dos leões? Amém? Sim, Deus poderia ter evitado Daniel ter sido jogado na cova dos leões? Sim. Deus poderia ter evitado na hora ali, se Ele quisesse, de Daniel não passar nem 2 minutos de aflição ali depois da acusação? Sim, Deus poderia. Mas ali a obra do Senhor, naquele momento, ela ia muito além da vida de Daniel. Entenda isso, em nome de Jesus. Amém? A obra que Deus tinha para fazer ali não era só na vida de Daniel, irmãos. Você entende isso? A questão aqui não era Daniel. Amém? Daniel, eu creio que ele foi um grande instrumento de Deus, irmãos, nesse momento. Por quê, irmãos? Porque você vê que no final aqui, então teve toda aquela situação. Imagine que, enquanto estava rolando a situação de Daniel ser acusado, e o rei tentou ali, mexer os pauzinhos para poder livrar Daniel, não conseguiu. Imagina o tanto de gente que foi envolvida ali nesse negócio aqui. Imagine o tanto de judeus na época que ficaram sabendo disso aí, porque desgraceira corre rápido, é ou não é? Notícia boa às vezes demora um pouquinho, mas notícia ruim, irmãos, misericórdia, vai na velocidade da luz, e nem precisa de celular. Então imagine o tanto de judeus, mas também imagine o tanto de babilônicos, o tanto de outros povos que ficaram sabendo disso. Olha, um tal Daniel, que crê no Deus dos judeus, que crê no Deus Jeová dos exércitos, esse Daniel, que é amigo do rei, esse Daniel que, ele é um dos principais lá do rei, embora seja escravo, esse cara, ele vai ser jogado na cova dos leões. Olha só, esse Deus dos judeus aí não é Deus. E de repente alguns lá, não, Baal que é Deus, e outro lá, não, Astarote que é Deus, E aí cada um falava assim, não, Deus, se ele... Então, imagine que isso se espalhou por aquela região. Não teria como não se espalhar, irmãos. Foi um homem só. E Daniel era um dos principais ali, irmãos. Ele era conhecido. Ele era tão conhecido, ele era tão dos principais, ele era tão importante lá para o rei, que os caras tiveram o trabalho de conseguir fazer de um jeito lá que Daniel fosse morto, irmãos. Então imagine que Deus, ele usou tudo isso aí, irmãos, e as pessoas souberam de tudo isso, e quando Deus livrou Daniel da cova dos leões, e Deus livrou, eu acredito, não só porque Daniel creu em Deus. E Deus livrou, eu acredito, aqui olhando a situação toda, irmãos, não é só porque Deus amava Daniel. Tem tanto servo de Deus que Deus ama e mesmo assim Deus leva. Amém? Então a questão não é essa, irmãos. A pessoa morreu, era servo de Deus. Tá, pecado, não. Não, irmãos, faz parte. Mas Deus livrou a Daniel. E você vê que no final aqui, irmãos, o rei, quando ele viu aquele milagre, o rei instituiu uma nova lei, falando assim, olha, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, esse é o verdadeiro Deus, porque ele livrou Daniel da cova dos leões. Então imagine que todo aquele país, aquela nação e outras também, porque o negócio vai se espalhando, todos aqueles povos souberam ali que Deus era Deus. Todos aqueles povos, as pessoas que gostavam e que não gostavam, eles ficaram sabendo, olha, o Jeová dos exércitos, esse é Deus. Então imagine o tamanho da obra que o Senhor fez ali através de Daniel. Então imagine a obra que Deus pode estar fazendo também através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque a gente passa pelas situações, irmãos, e a gente fica assim indignado, a gente fica triste, a gente fica chateado, fica com vontade de abandonar tudo, ou sei lá. Mas em nome de Jesus, entenda que, primeiro, esse mundo é passageiro, irmãos. Embora seja muito clichê isso, mas é verdade.
Imagine que coisas que você vive agora, amanhã Deus já está te restituindo. Imagine situações que você, desventuras que você vive agora. Imagine que daqui a pouco Deus ele pode simplesmente mudar essa situação na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas imagine mais ainda, que se você passar pela tribulação, louvando e adorando ao Senhor, como Paulo e Silas na prisão, lembra dessa parte aí? Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e Silas, que ajudava o apóstolo Paulo ali, pregando a palavra em todo lugar, eles foram presos, foram açoitados à noite, e na madrugada, o que eles estavam fazendo? Chorando? Não. Reclamando? Não. Sabe o que eles estavam fazendo? Adorando, louvando a Deus. E através desse posicionamento, então, o que aconteceu? Foi porque eles foram açoitados? Não, porque eles foram açoitados e continuaram adorando e louvando a Deus. O que aconteceu? Um terremoto na prisão, todas as cadeias foram abertas, mas os presos não fugiram. E quando o carcereiro ia se matar, porque ele achou que todo mundo tinha fugido, então ele sabia que ele ia ser morto ou castigado, alguma coisa assim, ele ia se matar, Paulo, pelo poder do Espírito Santo, sem enxergar nada ali, porque estava escuro naquele momento, Paulo falou assim: não faças nada, não te faças nada. E aquele carcereiro, ele foi, então foi uma grande bênção, porque através desse acontecimento, irmãos, ou seja, através de Paulo e Silas serem presos injustamente, açoitados, até tirar sangue, irmãos. Mas aí, o posicionamento deles foi o quê? Louvar e adorar a Deus, mesmo diante dessa situação. Então, através de tudo isso, Deus salvou a vida do carcereiro, dos presos e de toda a família do carcereiro, irmãos. Amém? Então imagine essa bênção, imagine você fazer parte disso. Imagine você ser um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas possam crer no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Imagine isso. Tem tanta gente aí, irmãos, que é usada para que as pessoas se percam. Tem tanta gente aí usada para que as pessoas se viciem, para que as pessoas se prostituam. Tanta gente que é usada aí por Satanás para que as pessoas se percam. Imagine você ser usada por Deus, ser usado por Deus, para que outras pessoas sejam salvas, sejam libertas, seja a sua família, ou seja os seus amigos, ou seja pessoas do seu trabalho, ou sejam pessoas que você nem conhece, irmãos. Mas um dia você foi alcançado, talvez por pessoas que nem te conhecem, talvez por pessoas que se sacrificaram suas vidas, que pregam o Evangelho, que dedicaram um tempo para pregar o Evangelho para você, e você ficava de saco cheio, você não queria, mas as pessoas, elas mesmas assim faziam. E hoje, pela misericórdia do Senhor, você está aqui, e hoje você crê nele. Então, assim como algumas pessoas foram usadas por Deus, para que hoje você estivesse aqui na presença dele, para que você esteja livre do pecado, para que você esteja livre das garras de Satanás, então por que não você ser usado como instrumento do Senhor, para que outras vidas possam também ser libertas, possam ter ali a sua fé renovada, amém? Possam ter ali as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Então foi isso que aconteceu aqui com Daniel, irmãos. Daniel foi usado por Deus, passou um perrengue, passou uma situação horrível, passou, irmãos, terrível. Mas olha só o milagre que Deus fez na vida de Daniel, amém? Não sei quem ficou sabendo aí, um tal de Charlie Kirk, que era um ativista de direita e também um pregador da palavra, um cristão, que ele estava sendo muito conhecido lá nos Estados Unidos, e melhor, ele estava sendo usado por Deus para converter a juventude. Então ele era muito forte ali com os jovens, para converter a juventude ao cristianismo, para tirar a juventude das ideias, desculpa aí se você tem essas ideias, mas ideias de comunismo, de todo esse negócio aí, de aborto, e sei lá mais o quê. E aí hoje, acho que foi hoje, ele foi assassinado
com um tiro no pescoço, na jugular, irmãos. Amém? Aí não resistiu os ferimentos e ele morreu. Amém? Alguém ouviu falar disso aí? Sim? Bastante gente aqui. Foi hoje, né? Foi ontem? Foi ontem isso aí. Amém, irmãos? E aí, irmãos, tá vindo um monte de postagem aí do que ele fazia. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto ele. Amém? Mas agora eu estou conhecendo um pouquinho, porque está vindo um monte de reportagem, um monte de vídeos, e as pessoas ali homenageando, e as pessoas ali falando sobre ele. Então, irmãos, esse homem aí, esse tal de Charlie Kirk, eu creio que ele foi usado por Deus, e Deus permitiu, porque Deus tem um propósito, permitiu que conseguissem fazer isso com ele. Amém? E parece que o mal venceu, o bem perdeu. Não, irmãos. Deus, ele tem os propósitos dele. Amém? Então ele deixou 2 filhas, se eu não me engano, pequenas, e uma esposa. Amém? Mas eu creio que Deus vai tomar conta dessa família, né? Não vai deixar faltar nada, essa família dele, em nome de Jesus. Mas ele foi uma pessoa que fez a diferença. Amém? E ele sabia que ele corria risco? Sabia, irmãos. Amém? Por quê? Ele recebia ameaças. E até que alguém conseguiu, de fato, aí, cumprir a ameaça. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer para você, irmãos, não é que você vai ser morto. Não é que você vai ser engolido por um leão. Não é que você vai levar um tiro no pescoço. Não. O que eu estou querendo dizer para você é, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você quer, na hora que você quer, ou aconteçam coisas contrárias àquilo que você espera de Deus, entenda uma coisa: você entregou sua vida para Jesus, então entenda que a sua vida é de Jesus. Amém? Entenda que Deus, ele vai cuidar de você. Entenda que Deus, mesmo ele cuidando de você, algumas coisas podem acontecer, mas o Senhor, ele tem o livramento, ele tem o escape, e ele tem o propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então isso que é melhor, irmãos. Deus, ele tem um propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Alguns vão ter, talvez, né, como Daniel aqui, passar por coisas mais assim, né? Jó, tem gente, o pessoal fala assim, eu não quero passar pelo que Jó passou, não. E eu quero falar para você, irmão, eu também não quero. Amém? Eu não quero passar pelo que o Jó passou, irmãos. Amém? Mas uma coisa eu quero, que Deus me use. Amém? Uma coisa eu quero, que o Senhor faça a vontade dele na minha vida. Um dia eu ouvi um vídeo, um senhor pregando, não sei se ele era pastor, né? Então já era um senhorzão já, e aí ele pregando sobre Paulo, né? Que Paulo escreveu assim, no final da vida dele: combati o bom combate e guardo comigo a minha fé. Então Paulo escreveu isso, no final da vida dele. Quer dizer o quê? Que Paulo, ele tinha feito a obra de Deus. Paulo foi ali, diligente, ali fazendo a obra de Deus, foi preso, foi açoitado, foi humilhado, sofreu uma série de coisas, mas teve também vitórias, amém? Teve momentos felizes também com os irmãos, e aí por diante. Mas aí Paulo chegou no final da vida dele, onde ele já não podia mais fazer muita coisa, já estava muito velho, já sabia que, né, mais cedo ou mais tarde ele ia morrer. Então a última carta dele foi essa aí, que ele falou: combati o bom combate e guardo comigo a minha fé. Ou seja, mesmo ele naquele momento, naqueles últimos momentos, ele ter parado de fazer a obra ali, digamos assim, mas ele deixou bem claro: mas eu guardo comigo a minha fé. Que fé é essa, irmãos? A fé que ele tinha em Jesus Cristo. Por quê? Porque é essa fé que vai nos salvar. Amém? Não é a sua bondade, né? Não é a nossa, né, inteligência, a nossa bondade, a nossa... Não, nada disso aí serve, irmãos. O que traz salvação é a nossa fé em Jesus Cristo. É a gente crer em Jesus. Isso traz salvação. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Aconteça o que acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você entendeu isso aí? Então, irmãos, esse pastor, o senhor, eu não sei se era pastor, ele pregando essa parte, né? Paulo falando: guardei comigo a minha fé. E aí na hora ele fez assim, ele deu um glória a Deus, aí deu um outro glória a Deus, e ele, caiu. Amém? E ali mesmo ele morreu. E aí eu lembro desse vídeo, me impactou muito, e eu repostei e coloquei assim: que honra. Porque é uma honra, irmãos.
né? Porque um dia todo mundo vai morrer, irmãos. Então, se for para morrer, eu quero morrer aqui assim, pregando, não agora. Se for, amém, né? Mas não agora, mas eu quero, né? Para mim seria uma honra eu estar pregando e o Senhor me levar na hora que eu estiver pregando. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque a melhor coisa é a gente fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, não fique reclamando, não fique, né? Eu sei que causa uma tristeza, eu sei que causa uma série de coisas, né? Situações na família, situações na nossa economia, situações aí, sei lá, às vezes de enfermidade, mas entenda uma coisa, que você guarde com você sempre a sua fé em Jesus Cristo. Glória a Deus.